Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, está redesenhando a prática médica, né? A inteligência artificial no diagnóstico por imagem. E para essa conversa, a gente está se baseando muito numa apresentação super importante do Dr. Giovanni Serri, que rolou lá no primeiro fórum de IA do CFM, Conselho Federal de Medicina. A radiologia, como a gente vai ver, é uma das áreas, assim, mais impactadas mesmo. Para ter uma ideia, mais da metade dos algoritmos de IA que o FDA já aprovou são para radiologia. Então, a nossa missão aqui é tentar entender o cenário atual, sabe? Os benefícios que já existem, os desafios também, e o que essa revolução significa para os profissionais de saúde aqui no Brasil. Vamos lá, Sam. Vamos sim. E, olha, o ponto de partida para entender isso tudo é uma pressão quase insustentável no sistema. A gente tem visto um crescimento, assim, exponencial na demanda por exame de imagem. Coisa de 5% ao ano, globalmente falando. Só que, do outro lado, o número de médicos radiologistas não acompanha. Cresce bem mais devagar, tipo uns 2% ao ano. E isso, claro, cria um gargalo, né? Um problema sério. E é aí que a IA entra como uma ferramenta que pode ajudar a gente a otimizar esse fluxo. Entendi essa pressão. Faz todo sentido. Mas aí, como é que essa otimização acontece na prática, no dia a dia mesmo do serviço de radiologia? Onde que a IA entra? Lá nos equipamentos, aí ajuda a posicionar melhor o paciente, garante uma qualidade técnica maior. Isso já reduz a necessidade de repetir exame, né? O que é ótimo. Depois tem a fase antes do laudo. A IA pode, por exemplo, organizar fila de trabalho. Ela identifica casos que parecem mais urgentes, tipo uma suspeita de AVC, e joga lá para frente da fila, para garantir que o especialista veja logo. Nossa, essa priorização parece fundamental em emergências, né? Imagino o ganho de tempo. E durante a análise da imagem mesmo? Na hora do laudo? Aí talvez seja o impacto mais direto, que mais se fala, né? Durante a interpretação, a IA funciona como um segundo par de olhos, digamos assim, ou um assistente muito eficiente. Ela ajuda a detectar aquelas lesões pequenininhas, sutis, que talvez pudessem passar batido. Faz medições automáticas, calcula volumes, tudo com muita precisão. Entendi. Isso não só aumenta a acurácia do diagnóstico, mas também deixa o radiologista mais eficiente, né? Libera tempo. E tem mais, depois que o laudo está pronto, a IA pode gerar alertas clínicos automáticos. Se tiver um achado crítico, ela já avisa a equipe que está cuidando do paciente. Melhora também a rastreabilidade, a análise de dados para gestão. Parece um fluxo bem mais azeitado, né? Mais inteligente. E a gente tem dados concretos, evidências do impacto disso. Temos sim. E são resultados bem expressivos, viu? Não é só teoria. Tem estudos, por exemplo, na área de mamografia. Mostraram que usar IA aumentou a detecção precoce de câncer em mais ou menos 20%. 20%? É bastante coisa. É bastante. E, ao mesmo tempo, reduziu a carga de trabalho do radiologista em quase metade, cerca de 44%. Imagina o alívio. E no caso do AVC que a gente falou, a IA mostrou que pode reduzir o tempo entre a chegada do paciente e o início do tratamento, aquele tempo porta-agulha, em até 96 minutos. 96 minutos, caramba, isso pode ser a diferença entre ter sequelas graves ou não, né? Exatamente. É um tempo que muda completamente o prognóstico. Mostra o potencial enorme para a segurança do paciente e para a eficiência do serviço. São números realmente impressionantes, especialmente esse do AVC. Mas imagino que, bom, nem tudo deve ser tão simples assim, né? Quais são os obstáculos, os pontos que a gente precisa ter mais atenção na hora de implementar isso? Sem dúvida. Sempre tem os desafios, né? E são importantes. Um ponto que eu acho crucial, assim, é a necessidade de uma validação muito rigorosa dessas ferramentas para a nossa realidade. Aqui no Brasil, pensa bem, um algoritmo que foi treinado lá fora, sei lá, na Europa, com dados de uma população, ele pode não funcionar tão bem aqui. A nossa população é muito mais diversa, né? Miscigenada. A gente já viu casos de algoritmos que falharam por causa disso. Então não dá para só importar a tecnologia, a gente precisa testar, validar aqui com nossos dados antes de sair usando em larga escala. Faz todo sentido. Validação local é chave.
E o que mais, além da validação? Bom, tem outros desafios práticos também. Um deles é a integração, né? Fazer essas ferramentas de IA conversarem direito com os sistemas que os hospitais e clínicas já usam. O PACS, por exemplo, que guarda as imagens, muitas vezes são sistemas antigos de fornecedores diferentes. Essa interoperabilidade ainda é um gargalo técnico. Imagina a dor de cabeça para a TI. Exato. E somasse a isso a questão da regulamentação. A gente precisa de regras mais claras e maduras da Anvisa, por exemplo, e também, idealmente, de uma estratégia nacional, sabe? Um plano para guiar como a gente vai incorporar a IA na saúde de forma segura, ética e eficaz. Ainda falta um pouco disso. Entendi. Nesse contexto todo, a gente ouve muito falar em radiologia aumentada. O que esse termo quer dizer na prática? Não é substituição, então? Não, de forma alguma. E esse termo, radiologia aumentada, capta muito bem a ideia central. A IA não vem para substituir o médico radiologista. Ela vem para ampliar as capacidades dele, tanto as cognitivas quanto as perceptivas. Pensa nela como uma ferramenta superpoderosa no cinto de utilidades do médico. Ela ajuda a tornar o diagnóstico mais sensível, a reduzir a variabilidade entre diferentes leituras, a diminuir erros. Padroniza análises que antes eram subjetivas, otimiza o fluxo de trabalho todo e tem até um efeito interessante. Ao automatizar tarefas que são mais repetitivas, mais maçantes, ela pode ajudar a combater o burnout do médico, sabe? Libera tempo para ele focar no que é mais complexo, interagir mais com a equipe e com o paciente. Ah, interessante esse ponto do burnout. No fundo, é a inteligência humana sendo potencializada, aumentada pela inteligência artificial. Uma colaboração. Uma visão bem mais colaborativa, então, gosto disso. E olhando um pouquinho mais para frente, o que mais está vindo por aí? Quais são as próximas fronteiras dessa tecnologia na imagem? Olha, as tendências são fascinantes, de verdade. A gente está vendo um avanço muito rápido da IA generativa, tipo o ChatGPT, mas aplicado à medicina. Ela vai poder ajudar a criar laudos mais completos, bem estruturados, talvez até personalizados. Como assim personalizados? Imagina gerar, a partir do mesmo exame, um relatório super técnico para o médico que pediu, cheio de detalhes, e ao mesmo tempo um resumo numa linguagem simples, acessível para o próprio paciente entender o que está acontecendo. Nossa, isso seria incrível para a comunicação médico-paciente. Seria ótimo, né? Outra área que está crescendo muito é a radiômica preditiva. É usar análise computacional avançada para extrair informações da imagem que o olho humano não vê. Informações que podem ajudar a prever riscos futuros. Tipo, prever a chance de um tumor responder a um certo tratamento oncológico só analisando a imagem. Ou o risco de metástase. Isso pode guiar decisões terapêuticas de forma muito mais precisa. E, finalmente, tem os modelos multimodais. São IAs que não olham só para a imagem. Elas conseguem integrar os dados da imagem com tudo mais. Informações do prontuário eletrônico, resultados de laboratório, dados genômicos. Uau! Para ter uma visão realmente completa, holística do paciente. O suporte à decisão fica muito mais robusto, né? Nossa, essa integração de dados de fontes tão diferentes parece um salto qualitativo gigantesco mesmo. Bom, depois dessa conversa, fica muito claro que a IA no diagnóstico por imagem não é mais ficção científica, né? É uma realidade. Já está entregando valor concreto, em precisão, em segurança para o paciente, em eficiência. Atua mesmo como uma extensão das habilidades do médico. Exatamente. A discussão hoje não é mais se a gente vai usar IA na radiologia. Isso já está acontecendo. A questão agora é como. Como a gente consolida caminhos que sejam sustentáveis para incorporar essa tecnologia. Caminhos baseados em evidência científica, claro. E com modelos de implementação que sejam viáveis, seguros, no nosso contexto. Isso me leva, sabe, a uma reflexão final que eu queria deixar aqui. A gente vê esse potencial imenso da IA para, quem sabe, democratizar o acesso a diagnósticos de qualidade, levar a expertise para lugares onde hoje não tem especialista, né? Regiões remotas, por exemplo. Então a pergunta é, como a gente pode garantir que a implementação da IA no Brasil seja não só eficaz, não só validada clinicamente, mas que seja também equitativa? Como a gente faz para que os benefícios dessa tecnologia cheguem realmente a quem mais precisa dentro do nosso sistema de saúde, do SUS? O que a gente precisa fazer como comunidade médica, como sociedade, agora, para validar e escalar essas soluções de um jeito responsável e justo? Fica aí a reflexão.